Boa noite, boa noite. Cadê nossos amigos aqui do Instagram? Aqui no Rio, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Muita chuva. Ontem eu não consegui vir aqui. Boa noite para quem tá chegando agora. Quem estiver me ouvindo puder, dizer se está tudo ok com o som, se estão me ouvindo bem, para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo do livro O Código de Moisés. Olá, olá Bruno, tudo bem? Aí tá chovendo? Ô, linda, né? Boa noite. Então a gente tá fazendo, gente, estudo desse livro, O Código de Moisés, que é um livro que ele complementa muito do estudo da lei da atração, do The Secret. Ele complementa, eu vejo assim, ele complementa algumas coisas que ficaram assim em lapso, né? Faltando coisas ali dentro daquele ensinamento. Por isso que muita gente fazia, praticava e não via tanto resultado e começou a duvidar da lei. Se a lei da atração é uma lei, a gente não tem como mudar. O que a gente pode fazer é auxiliar, né? Colaborar, contribuir para que a lei funcione de acordo com o que nós estamos realmente intencionando, porque ela está funcionando, queira a gente saber disso ou não. Então, esse livro, ele traz um diferencial. Eu vou falar aqui de novo, porque eu não sei, pode ser que tenha gente que está aqui a primeira vez, e esse aqui é o vídeo 3, né? A gente está fazendo 10 vídeos, são 10 lives sobre alguns ensinamentos desse livro. Ele, inicialmente, ele entrega 10 ferramentas, facilitando você, ensinando você a como manifestar efetivamente. Só que antes da gente fazer isso, eu decidi ir lá para a parte anexa desse livro, onde ele explica por que muita gente não consegue manifestar. Então a gente está falando dois bloqueios em relação à manifestação. Por que de alguma forma, mesmo você intencionando, praticando aí a lei da atração, praticando as coisas que você vem aprendendo, o poder do pensamento e fazendo uma série de exercícios, talvez você não consiga manifestar o que você deseja. E esse livro ele vem mostrando isso. A gente aqui troca a gente está falando desses bloqueios inicialmente, porque de repente você tem um desses bloqueios, e isso de alguma forma está atrapalhando você, e então é bom que você saiba já o que está atrapalhando, tira isso do meio do caminho, porque quando a gente for falar sobre essas ferramentas, essas 10 ferramentas que são ensinadas nesse livro, a gente já vai estar mais livre dessas travas, desses bloqueios, né? Então hoje é o vídeo 3, a gente tem 10, né? Então tem mais alguns aí na frente e a gente vai falar. E como eu digo, esse autor, esse livro, o título dele é O Código de Moisés, de James Tuan. E o que ele ensina, né? Ele, entre outras coisas, tá? Além dele ensinar sobre esse código, como aplicar, como utilizar ele na nossa vida, ele ensina também, ele na verdade é um livro que ensina sobre a nossa relação com o Divino Criador. Ele é um livro de relacionamento espiritual, é um livro que ensina como nós realmente devemos nos relacionar com esse Espírito que criou a tudo que existe. Se você tem resistência com a palavra Deus, com o ser, com o Criador, ok, tudo bem, chame do jeito que você achar melhor, mas eu não posso deixar de falar isso, que esse aqui é um livro, vamos dizer assim, o que faltou, né, no ensinamento da lei da atração? É essa consciência dessa conexão, dessa ligação com o Criador, para que você realmente manifeste o que você deseja. Por incrível que pareça, pode parecer, né, para quem é mentalista aí, ou até ateísta, pode parecer absurdo, mas é o que está aqui, é o que o autor diz, e eu posso dizer a você que ele tem razão em muitas e muitas coisas. Você vai descobrindo aqui ao longo do nosso estudo, dessa nossa vivência aqui. Então hoje, um dos itens que ele fala, o terceiro item, né, que ele fala que pode estar nos impedindo de manifestar o que a gente deseja, é o fato de não termos clareza, não ser claro. E ele traz alguns recursos, alguns sinais para a gente perceber se o que a gente está desejando realmente nós estamos sendo claros ou não. Primeira coisa que ele fala, né? Primeira coisa que ele vem trazendo nessa parte do texto, ele diz que a gente precisa entender, como ele vem falando desde o primeiro, nós precisamos entender que nosso Criador já nos deu tudo o que nós desejamos. Nós já temos isso. Nós somos feitos imagem e semelhança
temos isso naturalmente na nossa vida interna. Então a gente precisa aprender a trabalhar a partir desse campo invisível na nossa existência. É o primeiro ponto a ser refletido aí, que a gente vem falando em todos os passos que a gente viu aqui. Segunda coisa, em relação à clareza, ele fala, você quer saber se você realmente está trabalhando o seu desejo com clareza ou não? Olhe à sua volta. Você tem desejado um relacionamento feliz, um relacionamento saudável, pacífico, amoroso, um relacionamento bom? Se você pode estar desejando isso, mas se na prática você está atraindo exatamente o contrário, você tem bloqueio para manifestar o seu desejo. Você está com algum bloqueio dentro de você. E ele usa diversas informações aqui. Uma delas é o sistema de crenças. Crenças que a gente carrega que vão criando essas barreiras na nossa vida. Por exemplo, a gente falou em um dos passos aqui a questão do merecimento. Você acredita que você não merece ser feliz. Isso é uma crença que você traz arraigada dentro de você. Isso pode ter surgido lá da tua infância, de referências que você teve, de experiências que você teve, e isso está presente dentro de você. Outra coisa que ele fala só do sistema de crenças aqui nesse texto, mas eu sei, como uma pessoa que atende outras, né, há muitos anos, desde 99 eu venho atendendo pessoas, então eu posso dizer para você que nós criamos redes emocionais, nossas emoções elas trabalham conectadas, criando filtros da nossa realidade, ou seja, nós enxergamos, tudo que a gente enxerga é de acordo com os filtros, é de acordo com essas redes e os filtros que são mantidos por essas redes. E essas redes, várias delas vão construindo as nossas crenças, o sistema de crenças. Então, às vezes você vai e ataca só o sistema de crenças, mas se as emoções estão lá, elas vão dar um jeitinho de se conectar de novo e criar uma crença muito similar, e aí você se vê de novo vivendo o mesmo problema. Então ele fala, observa primeiro observa primeiro o que você tem na sua vida, o que você tem em torno da sua vida. É condizente com o que você vem desejando para você ou está completamente fora, está completamente ao contrário. Você deseja A e está recebendo B. Se você está desejando A, intencionando A, fazendo exercícios para alcançar A, e você está recebendo B, então tem alguma coisa interna, alguma coisa no seu sistema de crenças, alguma coisa no seu sistema inconsciente que está trabalhando contrário ao que você está escolhendo para a sua vida. Então, esse é o ponto que você deve parar e refletir, sem julgamento. Eu não quero que você se sinta a pior pessoa do mundo. Olha, Sandra, eu tô ferrada então, porque eu tô sempre querendo crescimento, prosperidade, que tudo que eu tenho é prejuízo, é o carro que quebra, é o dinheiro que eu guardei para fazer aquela viagem ou para pagar um curso, de repente eu tenho que gastar com outra coisa porque alguém ficou doente, porque eu fiquei doente, enfim. Eu tô sempre me sabotando nessa parte. Então, eu quero um relacionamento feliz, amoroso, bom e que me traga coisas maravilhosas e de repente parece até que eu tenho aquela síndrome do dedo podre. Só vem traste na minha vida. Não é possível. Eu devo ter feito alguma coisa. Alguém fez alguma coisa pra mim. Enfim, eu quero que você observe sem julgamento, que é o que ele solicita aqui no livro, é o exercício que ele faz. Observe na sua vida, você está solicitando uma coisa e recebendo outra, então sem o julgamento, apenas observe e identifique o que realmente está acontecendo aí dentro de você. Você quer crescer de cargo, mas você tem medo de assumir cargo de liderança. O medo faz com que você não assuma, com que você perca todas as oportunidades, os testes que você faz e tudo mais, né? Você quer ser feliz num relacionamento maravilhoso, mas lá no fundo você não acredita que isso é real. Você sempre acredita que homens ou mulheres traem, ou mulheres, eu já tive pessoas que eu atendi, que tinha um homem, né, que eu atendi, que ele tinha uma crença de que todas as mulheres são interesseiras. Então ele não queria se relacionar com nenhuma delas, ele achava que elas só se aproximavam de homens muito ricos e que por se aproximar, né, de homens muito ricos, elas só queriam o dinheiro deles. Então, ele tinha essa crença dentro dele. Então, o que isso interferia? Ele não tinha um relacionamento bom e ele não prosperava financeiramente, porque ele trazia com ele essa crença. E era algo muito forte que ele tinha recebido do passado, das referências que ele trouxe da infância, de situações que ele passou na vida dele enquanto criança, né? Então,
Alessandro, o que aconteceu então? Ele mudou? Mudou. Como? Nós fizemos a reprogramação quântica emocional e ele liberou as redes emocionais, substituiu a crença e ele conseguiu prosperar e estava já começando a se relacionar com uma pessoa quando eu conversei com ele a última vez. Então, era coisa que não acontecia, ele não dava espaço para se relacionar com ninguém. Então, ele estava começando a se relacionar com uma pessoa dentro do que ele idealizava para ele, sem esse julgamento, né, dessa crença que ele trazia. Ou seja, ele fez essa transformação. O livro, gente, é esse aqui, ó. Vocês vão ver o contrário, né? Mas é o Código de Moisés, tá? É um estudo que ele dá uma continuidade, ou melhor, ele supre o que ficou faltando no The Secret, pelo menos na minha percepção, tá? Mas é um livro que fala muito da relação com o Criador e de como a gente fortalecer isso para realmente manifestar as coisas que a gente quer. A gente está estudando aqui a parte do que bloqueia essa manifestação, porque eu entendi que é o que há de mais importante. Não adianta você aprender 1 milhão de ferramentas se aqui dentro você diz que não vai receber. Se aqui dentro você está travada, bloqueada, com medo, acredita que você não consegue, que isso é bom demais para ser verdade para você, que você não é merecedor. Enfim, nós estamos vendo os 10 pontos em que ele, o autor, diz que são pontos que bloqueiam a nossa capacidade de manifestar os nossos desejos. Então, eu julguei melhor nós começarmos pelo final do livro, justamente para que, quando a gente for estudar as ferramentas principais, a gente está livre, né? Livre dessas crenças, ou pelo menos da maioria delas. Então, a gente vai ter melhores resultados, né? Faz sentido. Então, esse terceiro passo, essa terceira live, eu não sei se já está liberada lá no YouTube, viu, gente? Eu até tentei colocar aqui no IGTV, mas não consegui, porque passa, né, de 10 minutos, então acaba não conseguindo colocar no IGTV. Mas eu estou colocando a gravação dessas lives no canal do Auditório da Alma no YouTube. Eu já subi 2 vídeos, eu não sei se eles estão disponíveis ao público, se estão abertos ao público. Eu vou até conferir depois que terminar a live aqui. Se não tiver, eu já vou abrir para vocês, tá bem? Então vocês podem assistir a live 1, 2 e a de hoje. Assim que a gente terminar, eu vou subir para o nosso canal. Então, nós falamos aqui, né, do primeiro, vou só mencionar aqui, né, o que a gente viu primeiro. A gente viu sobre o não ser digno, que tá conectado ao não merecimento. Nós vimos, antes de ontem, nós vimos o não se sentir pronto para receber, foi o segundo tema, né, da live, e hoje nós estamos falando sobre o não ser claro, não ter clareza no que a gente quer. Então, fazendo um resumo aqui, aí você vai dizer, mas eu sei muito bem o que eu quero, mas se os seus resultados são contrários ao que você diz que sabe que quer, tem alguma coisa que não está clara o suficiente. E os motivos pelos quais isso pode não estar tão claro quanto deveria, pode ser o seu sistema de crenças ou as suas redes emocionais, as suas emoções. As suas emoções, elas criam entrelaçamentos com fatos, com pessoas, com energias, elas geram conteúdo forte o suficiente para a crença. Então, toda vez que você pensar no assunto, elas se acionam, né? Elas entram ali no modo alerta e manda aquele bombardeio de energia emocional para fazer a sua mente se lembrar de que aquele assunto para você não é possível, que aquele assunto para você traz muita dor, traz tristeza, traz medo, traz ansiedade, e aí o seu sistema, a sua mente começa a trabalhar contra aquilo que você deseja. E é assim que funciona. Alessandra, como que eu mudo isso? Eu uso a ferramenta da reprogramação quântica emocional, que foi um método que eu desenvolvi. Eu atendo pessoas desde 99. Antes eu atendia como terapeuta holística, fiz curso de filosofia aplicada, depois metafísica aplicada, coaching, ativismo quântico, fiz parte da primeira turma do professor Amit Goswami. Então eu venho ajudando pessoas com essa visão que eu tenho dentro desse trabalho que foi desenvolvido, tá? Em atendimentos. O que a reprogramação faz? Ela rapidamente coloca a pessoa alinhada ao que ela deseja. Ela limpa, ela libera completamente essas redes emocionais que estão em camadas, entrelaçadas na horizontal e na vertical, né? Eu sempre falo assim, elas estão entrelaçadas, criando campos aonde você se vê preso, emaranhado nas realidades que você acredita. E que muito mesmo, muitas pessoas acabam ficando densas e presas naquilo ali como se fosse uma teia, né?
e não conseguem avançar. Por mais que elas façam trabalhos mentais, terapêuticos, eu conheço muita gente que faz muito trabalho terapêutico, muito, e continuam travadas. Para fazer o mergulho e fazer a liberação dessas redes, às vezes resiste até nesse processo, porque começa a haver a sabotagem, né? A autossabotagem. Mas quando a gente consegue, quando a pessoa dá aquela permissão, relaxa, o que acontece, gente? É como se o mundo se abrisse para elas. Qualquer coisa que ela venha fazer depois, tudo começa a fluir. Eu já vi famílias se reestruturarem, mãe e filho que não se falavam há anos, depois de um processo de reprogramação. Assim, dia seguinte receber um telefonema e um falar com o outro como se nada tivesse acontecido, né? Como se aqueles 10 anos de distância e silêncio não tivesse acontecido. Eu vi pessoas que tinham muito medo de falar em público, não sabiam se portar, começava a suar e travava na hora de falar. Eu já apliquei a técnica, uma sessão da técnica, e a pessoa conseguiu apresentar o trabalho que ela tinha que apresentar para uma plateia sem grande problema, conseguiu fazer esse trabalho de se apresentar. Vi pessoas que tinham dificuldades de dirigir, né, não conseguiam passar na prova, né, do Detran lá para fazer pegar a sua carteira, né, para dirigir. Eu vi pessoas passarem pelo processo e conseguir, pessoas com dificuldade para nadar também fazerem, pessoas com dificuldade de atrair relacionamentos e oportunidades profissionais para elas, tinham muita trava com isso, passaram pelo processo de reprogramação e alcançaram o que elas desejavam. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque isso fez com que a pessoa liberasse completamente o sistema emocional dela travado, bloqueado, né? Totalmente entrelaçado nas crenças negativas sobre ela mesma, e dali ela conseguiu realmente abrir espaço para que o campo em volta começasse a responder à nova vibração que ela emitia. Entendam que tudo é frequência, tudo é energia, frequência e vibração. Então, as suas emoções, os seus sentimentos, eles estão emitindo frequências e vibrações nesse campo. E essas são semelhantes que vêm para ela. Se você está emitindo uma frequência e uma vibração de tristeza, uma frequência e vibração de dificuldade, de escassez, de medo, você vai atrair situações semelhantes a isso. Exemplo clássico que eu gosto de usar muito, meus alunos aqui sabem, né, Nath, tá aí. Boa noite. Uma pessoa que tem muito medo de baratas, por exemplo. Essa pessoa pode ter um grupo ali, tá tudo bem. Se a pessoa tem um pavor de barata, se surgir uma barata voando em algum lugar, ela vai em cima daquela pessoa. Por que vai em cima daquela pessoa que tem mais medo? Mesma coisa o assalto. A pessoa que tem muito medo de assalto, dentro de um grupo, é aquela pessoa que vai ser escolhida. Porque, gente, é resposta à frequência e vibração que a pessoa está emitindo. Isso é um processo inconsciente. Então, não adianta você trabalhar só nos seus 5% lá que você tem consciência, que às vezes nem chega a isso, né? Você tá ali, né, trabalhando os seus 5% ali na história, né, da sua mente consciente, e o seu subconsciente está totalmente inverso dos seus 5%. Adivinha quem ganha? Né? E o seu subconsciente, a linguagem dele é através do sentimento, é através das emoções e dos sentimentos. Se você não entender esse processo, não adianta. Você pode fazer 1 milhão de repetições, você pode aplicar 1 milhão de vezes práticas mentais. Se as suas emoções continuam a mesma, as suas redes emocionais continuam as mesmas, você vai ter os mesmos resultados, né? Nath está aí falando, é minha aluna da reprogramação do curso de 2019, da turma de 2019, está aí indicando o curso, gratidão, né? Porque é um curso feito com muito carinho, onde eu ensino as pessoas esse método, a quem quer ser profissional da área, né? Então, é algo fantástico, porque mesmo que a pessoa tenha outra prática, né? Outra profissão, outra área, né, terapêutica, quando ela passa pela reprogramação, ela aplica a reprogramação e vai utilizar outra técnica, ela vê que a diferença é muito grande. Realmente há uma transformação muito rápida, né? Então, a reprogramação é aplicada em 6 a 8 sessões no máximo, e já nas primeiras 2, 3 sessões, a pessoa tem um resultado assim fabuloso, né? Então, depois é administrar o sistema livre, sem esse peso, sem todo esse bloqueio que a pessoa trazia, né? Então, é isso. Comece a pensar. A sua vida, você tem escolhas, você tem escolhido coisas, você tem intencionado coisas boas na sua vida e você tem recebido isso. Você tem recebido isso de volta. Você tem isso que você está emitindo, que você está pensando com seus 5% aqui, 5% da mente consciente, que você tem pensado,
tem se concretizado aqui fora ou você tem recebido o contrário? Para e reflete, porque se você estiver recebendo o contrário, tem coisas aí dentro do seu subconsciente programadas para o contrário. Estão trabalhando a sua crença ao contrário do que você realmente deseja. Então, o que você pode fazer? Alguém perguntou sobre meditação. Meditação é um caminho, mas ainda não é o que vai realmente liberar o teu emocional. Porque o que acontece? A questão emocional para nós, desse tempo atual, é muito desafiadora, porque o melhor de educação emocional que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós e tataravós, foi o que, gente? Engole o choro, né? Homem não chora, né? Tá chorando, vai mostrar para todo mundo que você é bobo, que você é fraco, né? Assim que a gente aprende. Essa foi a educação emocional que nós recebemos, ou seja, não lidar com as emoções, esconder as emoções, não olhar para elas, porque esse tipo de comportamento tem feito a humanidade. Vocês já repararam ultimamente o número de pessoas com crises de ansiedade, depressão, pânico, pessoas com problemas psicológicos mesmos, né? Mesmo assim, pessoas com neuroses, psicoses. E aí, eu não sou psicóloga, né? Eu tô falando aqui porque tem bastante psicólogos, eu sei que tem psicólogos aqui, então eles vão poder confirmar isso para você. Porque você já reparou que tem muito mais pessoas deprimidas, muito mais pessoas com pânico, com a crise de ansiedade do que antigamente? Por quê? Porque a gente vem de uma geração em que as emoções foram retiradas da equação na nossa vida. As emoções foram retiradas. Nós vimos sendo programados já desde os nossos pais a trabalhar, a produzir, a competir, a vencer, a ser campeão, a ir além o tempo inteiro. E as nossas emoções eram deixadas de lado. O que acontece agora? As emoções, elas fazem parte do nosso estado saudável de ser. Como nós não estamos olhando para as emoções, elas estão vindo e criando problemas. Por que elas estão criando problemas? Porque elas não vêm sendo desenvolvidas e trabalhadas. E as emoções desempenham um papel essencial na nossa vida. Essencial. Primeiro que são as emoções e os sentimentos que se comunicam com nossa mente inconsciente, que representa aí 95% da nossa mente no total. 5% é o que a gente reconhece, né, da nossa vida real, né? Então, 5% é o que a gente reconhece, o que a gente nomeia, o que a gente classifica, o que a gente analisa, o que está conectado com os nossos 5 sentidos, ok? Só que nós temos muito mais, que na verdade é a nossa vida real, está nesses 95%. E a forma de nós nos comunicarmos com esses 95% é através de sentimentos e emoções. Os sentimentos e emoções imprimem no nosso inconsciente aquilo que vai dar forma à nossa realidade aqui fora. E aí a gente vem de gerações inteiras renegando os sentimentos. Olha o caos instalado. Pessoas que não têm valor, as pessoas que não têm valor nem princípios, as relações estão descartáveis, fúteis, voláteis. Por quê, gente? Por quê? Porque as emoções não vêm sendo trabalhadas. A gente foi conduzido a acreditar que apenas a razão, apenas a racionalidade, apenas a intelectualidade era que nos faria avançar, evoluir, crescer. E o que a gente está vendo nós avançamos, crescemos, evoluímos, sim, mas o preço que a gente está pagando está sendo muito alto, porque nós não estamos felizes, nós estamos perdendo a nossa humanidade. E a gente vê essas atrocidades acontecendo, relações assim, cada vez mais depreciadas, pessoas se depreciando, pessoas se acabando, né? Pessoas se acabando como ser humano, né? Se autodestruindo, o índice de suicídio aumentando cada vez mais, não é? O índice de suicídio aumentando cada vez mais. E até quando nós vamos continuar rejeitando a questão emocional? Quando a gente fala inteligência emocional, ainda é um ramo, é uma tentativa do nosso consciente, do nosso ego, pegar as emoções, colocar numa caixinha e dizer assim, olha, isso aqui vai funcionar dessa forma, tá? Isso não é o desenvolver a sabedoria emocional. Quando você se dedica a olhar e aceitar as suas emoções, trabalhar com elas,
com amor mesmo, com acolhimento de verdade, gente, olhar para elas como uma potência dentro de você, essa é a palavra que eu queria falar. Quando você olha para suas emoções, entende que a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a paz, o amor, a paixão, tudo isso são potências dentro de você e que são sistemas, faz parte de um sistema de comunicação extremamente sofisticado com o infinito dentro de você, com o seu inconsciente, e que esse inconsciente está se comunicando com a mente cósmica, com o Criador. Você, quando desenvolve essa sabedoria emocional, automaticamente você começa a desenvolver sua sabedoria espiritual. E aí, o que acontece? Vocês conseguem imaginar o que acontece quando você começa nesse desenvolvimento? Gente, é avanço, é melhoria na vida como um todo. Melhoria nos relacionamentos, melhoria na parte financeira, melhoria nas relações com as pessoas, com a família. Você vira um verdadeiro cidadão para servir as pessoas. Servir, ajudar, apoiar, desenvolver ideias, sabe? Ser mais criativo, porque você começa a receber as ideias e a criatividade direto da fonte, direto do nosso Pai. E aí o que acontece? Você começa a melhorar o mundo. Esse é o ponto. Certo? Que é uma coisa que a gente tem visto pouco. A gente tem visto as pessoas voltadas muito só para si, sofrendo absurdamente, adoecendo emocionalmente e sem saber o que fazer. Então, preste atenção nisso, né? Com muito carinho. Comece a olhar para a sua parte emocional, para as suas emoções, para aquilo que, sabe aquilo que está doendo aí? Eu sei que dói, né? Todo mundo tem seus dilemas pessoais. Ao invés de você resistir, né? Jung, querido, sempre falava o quê? Tudo que você resiste, persiste. Então, ao invés de você resistir, olhe como se você fosse como se essa energia toda fosse uma pessoa e ela tem uma mensagem para você. Essa mensagem das suas emoções que você vem resistindo, elas podem não ser muito fáceis de serem ouvidas, de serem sentidas, de serem encaradas. Mas uma vez que você encara, você ultrapassa o limite delas e o que acontece? Possivelmente seu potinho de ouro está lá do outro lado. O seu medo, quando você o atravessa, né? Quando você ouve o que ele tá trazendo para você e você o ultrapassa, do outro lado está a sua vitória. É assim que acontece. Só que a gente foi educada a quê, gente? Não, você não pode ter medo, você tem que ser destemido. Você não pode aceitar ou dizer para as pessoas que você está com medo. Você não pode chorar, você não pode dizer que você está triste. Engole o choro. E quantos adultos aí continuam engolindo o choro? Né? Continuam engolindo o choro, sofrendo calado, sozinho. E aí do outro lado tem o lado dos que cresceram, mas emocionalmente são como criancinhas, né? Querendo ainda atenção, colo, né? Aí fica fazendo mimimi, chorinho, biquinho, fazendo birra, né? Para conseguir as coisas, manipulando as pessoas dessa forma. Isso também é uma forma de doença em relação às emoções, à psique, né? Então eu vou deixar você com essa reflexão hoje, né? Que você olhe para os seus sentimentos, olhe para a sua vida, se ela está trazendo para você aquilo que você realmente quer, né, para você, ou se não está trazendo. Se não está trazendo, comece a olhar, ok, eu quero encarar agora, né, o que eu acredito de fato que está me impedindo de viver isso que eu desejo tanto. Do que eu tenho medo? Olha, eu quero muito uma relação feliz, eu quero uma pessoa incrível. Aí quando a gente vai buscar, a gente começa a fazer a reprogramação, quando a gente vai buscar, tá lá de cara, mas eu tenho medo danado de ser traída, Alessandra. Eu quero muito ser feliz, eu quero muito encontrar uma pessoa bacana na minha vida, que me ame e tal, mas eu tenho tanto medo de ser traída. Aí você imagina o que ganha nesse processo, gente? Nessa conversa, nesse diálogo interior, o que ganha é o medo de ser traída. A pessoa só atrai pessoas que traem. Ela vai atraindo pessoas, se conectando a pessoas que traem. Porque é o subconsciente que está coordenando as coisas, mandando as informações. Então, enquanto a gente não entender como isso funciona de fato na nossa vida, a gente precisa entender o funcionamento disso. Liberar essas redes emocionais. Aprender a acolher os sentimentos e entender que eles são uma potência dentro de você. Eles não são seus inimigos. Sentimentos são só sentimentos. Não são seus inimigos. Eles fazem parte de você como um ser
né? Uma pessoa, ele faz parte de você, faz parte da sua personalidade, mas você precisa aprender a lidar com isso. Isso desperta em você o quê? Uma sabedoria emocional. E a sua sabedoria emocional abre caminho para a sua sabedoria espiritual. Você se torna um ser pleno aqui, que vai saber vencer os desafios, porque você não está livre de desafio. Ninguém fica livre de desafio aqui, não. Mas você vai saber exatamente como lidar com esses desafios, superá-los, usar as leis divinas, espirituais, mentais a seu favor, porque você entende, né, a dinâmica da coisa. Você vai parar de ficar resistindo aos processos, aos problemas, resistindo aos desafios, fugindo deles, e você se torna muito mais potente para resolver, para curar, para ajudar. E aí quando você vê, a sua vida está completamente transformada. Completamente transformada. Mas o ponto-chave é olhar para si, olhar para o seu campo emocional, porque ele acaba criando as barreiras, né, que o autor aqui fala no livro, né, ele cria ali, ele nutre as crenças, né, então é um processo que você precisa olhar e saber o que fazer com essas emoções, parar de olhar as emoções como sendo uma fraqueza sua, você tem que aprender a lidar com elas, não é só controlar, sabe, é dominar, é saber a arte, é saber direcionar toda essa sua raiva de alguém que está te ferindo, é saber direcionar essa raiva para alguma coisa que te impulsione a ir além, a romper aquele paradigma, aquele limite, né? É você ter ali, de repente você tem alguma coisa que te entristece muito, que está pesando na sua vida, e você resolver ajudar pessoas que passam por aquela tristeza, ajudar as pessoas a superarem, fazem você superar também. Então você está transformando esse sentimento, você está pegando esse sentimento e fazendo com que ele impulsione você a ir além. Então é assim que você vai lidando com isso. Mas como que eu faço? Eu não consigo, tá pesado, não dou conta. Procure ajuda, converse com alguém, faça aí a reprogramação quântica, passe por esse caminho e entenda que as emoções na sua vida são apenas suas auxiliadoras. Não estão aqui para destruir a sua vida, acabar com você, expor você ao ridículo, de jeito nenhum. Elas estão aqui para apoiar você nesse crescimento, nesse desenvolvimento, a você descobrir a sua potência. É assim que funciona. Então você não precisa ter medo, tá bom? Não precisa. Então a gente vai se falar agora só na segunda-feira, né? Amanhã é dia de descanso. Então na segunda-feira a gente volta com a nossa quarta live, nosso quarto tema desse livro, O Código de Moisés. Se você perdeu os outros, hoje nós fizemos o terceiro, se você perdeu os outros, não tem problema, essas lives estão indo para o YouTube, canal do Auditório da Alma, lá no YouTube. Eu vou verificar se ela já está livre lá, porque eu subi, mas eu não sei se elas já estão em público, né? E se não tiverem, eu vou abrir para vocês, quem perdeu a primeira, quem perdeu a segunda, né? Assista as anteriores. E hoje a gente fez essa daqui, vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas e amanhã ela estará lá no YouTube também, tá bem? Então eu vejo você na segunda-feira, às 6 horas, a gente está de volta aqui para falar desse tema, desse quarto tema, dessa série de 10 temas sobre o que bloqueia você para manifestar o que você deseja, o que está bloqueando aí a tua energia para manifestar o que você deseja. A gente se encontra na segunda-feira. Então, gratidão a todos, um final de semana maravilhoso. Beijos aí para as meninas que já me conhecem há um tempão, gratidão. Muito bom ter vocês por aqui. E seja muito bem-vindo para quem está chegando aqui a primeira vez. Tchau, tchau, gente. Até lá. Gratidão.